Pergunta: considera que os fundos de agro, exemplo RZTR11, arriscados devido ao tipo da operação? O que é arriscado normalmente é aquilo que a gente não conhece, né? Então, se você não conhece determinada tese, ela passa a ser arriscada para você. O risco está justamente em você desconhecer aquele investimento que você quer fazer, né? Então, o que você entende de contrato de arrendamento rural, né? O que você entende de agro, né? De atividades da agro? Se você não entende, é um setor que você não deve investir. É porque, às vezes, os dividendos eles são mais altos, né? Você tem um yield lá 12, 13% no ano e tudo. E aí as pessoas elas ficam tentadas, né, a fazer aquele investimento que parece que tem um retorno interessante. Mas se você não entender a operação, né, você sabe o que é opção de compra, se o proprietário tem opção de compra ou não, né, como é que é o tipo da terra, como é que foi feita essa avaliação, né, se você conhece a gestão ou não, qual o nível de conhecimento que a gestão tem daqueles ativos que ela está tocando. Todas essas questões elas têm que ser resolvidas. Se você não se sentir confortável, né, não adianta ela ter um dividend yield muito bom, né, ter uma rentabilidade muito interessante, não vale a pena você investir. Só invista naquilo que você conhece, porque aí você tenta evitar, pelo menos, né, um carrego negativo, né? Você ter um problema com algum fundo imobiliário ou com algum ativo que você não conhece e que ele veio a ter uma performance muito pior do que aquilo que você estava esperando, justamente por um risco que você não conseguiu avaliar corretamente. Então, por exemplo, você ter um negócio próprio talvez seja a O coisa maior mais risco, né? arriscada que você pode fazer, né? Então vamos supor, eu vou abrir um restaurante. É uma coisa que eu jamais faria na minha vida, jamais. Eu não tenho a menor ideia de como funciona um restaurante. Adoro, adoro, adoro sair para comer e tal. Mas, cara, quantos quilos de filé mignon eu tenho que ter em estoque para resolver o meu problema? Aí eu vou lá e compro. Aí naquele mesmo dia resolve aparecer que o clube dos degustadores de filé mignon vão ao meu restaurante e pedem todos eles ao mesmo tempo um prato com filé mignon e eu não tenho como atender, eu quebro no dia seguinte. Eu não sei gerir isso, eu não tenho ideia de como isso funciona. Ao passo que você tem pessoas que são mestres nisso, né? O cara tem aí investimentos em redes de restaurante, entende como ninguém o fluxo das coisas, enfim, aonde comprar, o que vender. Então, a gente não pode medir o risco pela nossa ótica. Você tem que medir o risco pelo histórico que aquilo apresentou. Então, vamos lá. Dentro do setor de agro, de fundos de agronegócio, qual o histórico disso? Como é que os gestores têm interagido com os portfólios? Como é que os gestores têm interagido com o mercado? E como é que tem sido o desempenho geral desses ativos na mão dessas pessoas? Se você tiver como explicar e contar uma história sobre isso que te convença, beleza, porque quem tem que entender disso é o gestor do fundo imobiliário. É o cara que está fazendo lá o negócio me dizendo, olha, sabe aquele dinheiro que você comprou a cota? Pois é, eu estou te dando isso aqui de resultado. Se esse resultado está satisfatório para você, o risco, quem tem que entender e quem tem que explicar é ele. Se você não tem histórico, se você não tem análise, você não tem comparação. Então, para mim, ainda é um mistério. Eu ainda não entendo porque eu não sei qual foi o histórico disso. Analisando, o Brasil é agro, é uma das maiores indústrias que a gente tem. Então, se é a maior circulação de dinheiro que está lá, se tem toda uma potencialidade, essa potencialidade ela tem que se concretizar, ela tem que ser recorrente, para que eu possa analisar e falar assim, ó, entre uma coisa que eu conheço, que eu entendo e que ela já se provou, por que eu vou assumir mais risco nesse lado de cá? Ele tem que me pagar um prêmio maior. Se esse prêmio fizer sentido, aí é uma outra coisa. Igual a gente já falou aqui em muitas lives. Não faz sentido você aumentar o risco para ter mais rentabilidade na mesma proporção. Então você tem que ter mais rentabilidade com um risco menor. Essa é a ideia. Se você vai adicionar isso dentro do seu portfólio, qual o efeito que você vai trazer para esse risco e essa rentabilidade dentro do portfólio todo? E aí você começa a gerenciar o seu portfólio e não o risco externo. Porque esse risco externo demanda que você se torne um especialista em agro, um especialista em análise desse tipo de mercado, para dizer se hoje, sem histórico, ele vale a pena ou não. Entendeu o tamanho do problema?
Então é ir devagar. Se você quer conhecer, entra pouquinho, entra pequeno, vai entendendo, vai colocando aquilo aos poucos no seu portfólio, vai sentindo se você sente ou não confiança naquilo. Se não tem, parte para outra. Então é uma análise que você tem que fazer. Tá? Agora, do ponto de vista geral, o que vai falar a respeito disso é o histórico que esses ativos vão apresentar ao longo do tempo, que hoje ainda é muito pequeno. Beleza?